Livro de Neemias, o capítulo é o 6. Nós vamos pegar os versículos de 1 ao versículo 13 para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Livro do profeta Neemias, o capítulo é o 6, os versículos são de 1 ao 13, no nome santo de Jesus. Todos acharam? Aleluia. Vou esperar todos acharem em Neemias, abrirem a sua Bíblia. Vou pedir aos dois obreiros que estão lá na secretaria que venham, porque eu quero que eles ouçam com atenção a palavra de Deus, por favor. Eu sei que eles estão um pouco ocupados na tarefa que é peculiar do trabalho da casa do Senhor, e é mais do que importante, às vezes ele tem que sair e se comunicar, mas eu vou pedir que só deixe o cooperador e o doutor Jefferson, e nós queremos que os irmãos, por favor, vou repetir de novo, abra sua Bíblia no capítulo 6, dos versículos 1 a 13 do livro de Neemias. Acharam? Eu estou usando uma tradução que às vezes algumas palavras podem ser diferentes da corrigida, porque a minha tradução ela é contemporânea, mas sem dúvida você vai entender bem o que a palavra de Deus está dizendo. Acharam? Diz assim a Bíblia: ouvindo Sambalate, Tobias, na minha tradução diz Gesem. Qual é a sua tradução? Diz o quê? Geson, né? Geson, na minha diz Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos que tinham reedificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos numa das aldeias na planície de Onom. Porém tentava fazer-me mal, de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram a mesma mensagem e cada vez deles a mesma resposta. Versículo 5 do capítulo 6. Então Sambalate, pela 5ª vez, enviou-me o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentam revoltar-vos, por isso edificas o muro. Além do mais, segundo se diz, queres ser um rei deles, e puseste profeta para proclamarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: há reis em Judá. Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Portanto, vem e consultemos juntamente. Mandei-lhe esta resposta: de tudo que diz, coisa nenhuma aconteceu. Tu, de teu coração, é que os inventas. Todos eles procuravam atemorizar-nos, pensando: as suas mãos ficarão fracas demais para a obra, e não se efetuará. Agora, Deus, fortalece as minhas mãos. Certo dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metamel, que estava encerrado. Disse-me ele: entremos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-me, de noite virão matar-me. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre um templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara, mas ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o havia subornado. Ele tinha sido subornado para me intimidar, a fim de que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse de que me infamar e assim me vituperasse. Amém, meus amados? Somente essa palavra. Mas qual é a mensagem de Deus para a nossa vida nesse texto aqui, que aparentemente não tem nenhuma palavra para o nosso coração? E eu lhe garanto em nome do Senhor Jesus que tem uma palavra para o nosso coração nesse texto sagrado. Por isso a importância de você ler o texto para entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Em primeiro momento, irmãos, é bom lembrar rapidamente nessa introdução de que Neemias ele foi um dos cativos da Babilônia. Ele estava com o povo que foi levado para aquela cidade lá na Babilônia.
E Neemias, depois de um certo tempo, Deus o concedeu, escute-me isso por favor, para ser copeiro no palácio do rei, copeiro bom, um cargo privilegiado para os dias e principalmente para um homem cativo, que cativo, para que os irmãos entendam, é um escravo que foi levado da sua nação, do meio do seu povo, para morar numa terra estranha e viver em povos diferentes, cultura diferente, língua diferente e deuses diferentes. E Neemias foi, e Deus o abençoou, colocando no topo, vivendo no palácio do rei. A outra coisa é bom lembrar a você que Jerusalém e a cidade de Jerusalém com Judá foi totalmente destruída. Os muros foram derribados e houve, na verdade, uma calamidade e um caos absoluto naquela cidade, de modo que as pessoas que olhavam para a cidade de Jerusalém viam que não tinha mais esperança, que não havia condições alguma para uma reconstrução, pelo caos que havia naquela cidade. E certamente as pessoas maneavam a cabeça e diziam: não tem mais jeito, acabou Jerusalém. Quando o irmão Ricardo estava falando sobre a Europa, nós lembramos que a Europa é um velho continente, que podemos dizer que foi o berço do Evangelho que está aqui nos dias de hoje. A Europa está fria, a Europa abandonou-se ou virou as costas para Deus e precisa de uma restauração e de uma renovação espiritual para que verdadeiramente aqueles povos voltem para o Senhor. Mas, meus amados, parece ridículo e parece inapropriado e parece ser uma coisa que não tem mais jeito a gente se reunir com um grupo que é tão pequeno que a maioria de nós já não somos nem conhecidos entre os nossos aqui, imagina na Europa. E alguém pode até perguntar: mas vai adiantar uma oração de um povo tão pequeno para poder Deus resolver um problema tão grande do continente que está morto espiritualmente? E o Ricardo, com propriedade, ele citou o exemplo de Nínive. Deus tem solução e Deus pode mudar o quadro, porque Ele é o Senhor de todas as nações e de todos os povos. Vendo esse quadro aqui, certamente é exatamente para que você possa entender, não tinha mais jeito para Jerusalém. Até que Neemias soube de notícia, está lá no capítulo 1, e diz a Bíblia que ele se entristeceu grandemente, porque ele estava agora no palácio, ele estava vivendo no palácio, estava no conforto palaciano, ele tinha um conforto com o rei, com a sua família. Certamente recebia um bom salário, recebia certamente a capacidade de ter acesso não só ao rei, como aos príncipes e às autoridades. Era um homem privilegiado, nem todos poderiam entrar na presença do rei, mas Neemias todos os dias estava lá servindo ao rei, e certamente tendo a oportunidade de conversar com o rei, e até solicitar do rei algumas benéficas para a sua vida. Mas quando Neemias soube do que tinha acontecido em Jerusalém, a alma dele se entristeceu e se incomodou de tal maneira que até o rei percebeu que ele fugiu a alegria e o prazer na sua alma. E diz ao texto que o rei chama ele e pergunta: o que está acontecendo com você, Neemias? Será que você está doente? Ou aconteceu alguma coisa? E ele, num dado momento, ele quis esconder isso ao rei. Mas ele abre o coração ao rei: como posso eu estar bem, no conforto palaciano, quando o meu povo, a minha nação e a terra dos meus pais, onde morava a arca do Senhor, está em ruína? Aí naquele momento o rei faz agora uma proposta para Neemias, pede para Neemias ir lá e dar carta branca, dar ouro e dar soldado. Mas não é sobre isso que eu quero falar, sobre Neemias. Estou mostrando para a gente chegar aqui no capítulo 6, que você vai ver que de certo modo tem a ver com a minha vida e com a sua vida em determinado momento da nossa vida. Neemias foi, e quando Neemias chegou lá, diante das dificuldades, ele começa a erguer o muro, proteção de Jerusalém. E diz a Bíblia que vieram os inimigos de Neemias para desestimulá-lo, para fazer parar a obra que Deus havia colocado na sua mão. Eu quero que você lembre comigo, irmãos, que não foi fácil para Neemias sair do conforto do palácio, para viver no relento, para construir uma nação em ruína, para poder recomeçar do zero e perder todos os confortos. Mas o amor a Deus, o amor à sua nação, o amor ao chamado de Deus,
falou mais alto do que o conforto, do que qualquer coisa na sua vida. Mas irmãos, o que é que Deus vai falar comigo aqui através de Neemias? Irmão, nós sabemos que todos nós passamos por batalhas, por lutas, por dificuldades. E há momentos da nossa vida que parece que não tem mais jeito, parece que as coisas desandaram de tal modo que perdeu o controle. E eu queria neste momento ver pelo menos três características de Neemias que precisamos seguir, ou precisamos copiar, ou precisamos ter. Três características que eu quero tirar desse texto aqui, que precisamos, em nome do Senhor Jesus, colocar em prática na nossa vida. Se você realmente quer ouvir isso, guarde no seu coração. Você vai precisar desta palavra hoje, vai precisar para amanhã e vai precisar para o futuro breve na sua vida. Qual é a primeira característica que eu preciso ter como Neemias teve? Irmãos, é bom lembrar que característica é um traço, é um atributo ou marca que identifica um objeto e distingue uma pessoa ou um ser da outra. É particularizar o indivíduo. O homem de Deus tem atributos específicos que pertencem ao Senhor. Nós somos igreja do Senhor, nós somos povo de Deus, e nós precisamos ter característica diferente de todos os outros povos da terra. Qual é a primeira característica que me chama a atenção nesse texto, que às vezes nós não temos, irmãos? Primeira característica é que Neemias, ele não deu ouvido a vozes estranhas. Neemias, ele não ouviu a voz de estranho, porque ele já tinha ouvido uma voz, que era a voz do seu Deus, para executar a obra de Deus na sua vida. Ô irmão, todos nós sabemos que a voz é necessária para a comunicação do ser humano, e o que nós ouvimos diz muito, fala muito e determina muito às vezes as minhas atitudes. E Neemias, a primeira característica de Neemias, se você ler o texto de novo comigo, que não vai ter tempo de ler, ele foi mandado mensageiro para ele, e diz a Bíblia que não foi uma vez, foi 5 vezes. Os mensageiros mandaram palavra para desestimulá-lo, para intimidá-lo e para fazê-lo parar da obra que Deus havia colocado nas suas mãos. Mas a Bíblia diz que Neemias não deu ouvido a voz estranhas. Irmãos, é bom você entender isso, pelo amor de Deus. E é bom lembrar você que existem 3 vozes que aparecem para nós ouvirmos. A primeira voz é a voz do homem, que ao momento parece bonita, parece encorajadora e significa muito, às vezes para algumas pessoas. Mas é bom lembrar você que a voz do homem não é a voz de Deus. A voz do homem não é o plano de Deus na nossa vida. E às vezes, irmãos, há muitas vozes que falam, e há muitos homens que falam, dizendo que é Deus que está falando, quando não é Deus, é voz de homem. Precisamos discernir quando é a voz de Deus e quando é a voz do homem. E porque muitas vezes ouvimos a voz do homem, entramos no buraco, perdemos a bênção, e aí Deus, só a misericórdia de Deus para nos socorrer. Neemias não deu ouvido à voz estranha. É interessante quando Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu conheço a voz dela. A ovelha conhece a voz do sumo pastor Jesus, e não é todas as vozes que nos engana. Precisamos definir ou discernir qual é a voz que eu estou ouvindo. Irmãos, mostrando nesse texto, para ser breve, eu quero dar um exemplo bíblico que narra a Bíblia Sagrada em 2 Samuel, no capítulo 7. Nós não vamos ler por causa do tempo. Fala do rei chamado Davi, e fala do homem chamado Natã, profeta de Davi. Escute-me, por favor. Natã estava diante do rei Davi, e de repente Davi diz assim: olha, eu estou morando em palácios, eu já fiz uma casa nobre, e não é justo eu viver no palácio e a tenda do Senhor, e a arca do Senhor viver em tenda. Eu estou juntando muito ouro e prata, eu quero fazer uma casa para a morada de Deus. Natã cai na besteira para dar a voz dele, o parecer dele, diz assim: faz conforme está no teu coração.
é contigo. O rei certamente ficou alegre, porque nós gostamos de ouvir aquelas palavras que afagam o ego, aquelas palavras que nos alegra, que nos estimula. E Natan foi para casa, e diz a Bíblia naquele texto que Natan foi dormir. Aí a voz de Deus veio sobre Natan e disse: vai a Davi e diz que ele não vai fazer uma casa para eu morar, porque ele é homem de guerra, ele é homem guerreiro, mas ele, do ventre dele, ou das entranhas dele, do filho dele, este fará a minha casa. Agora imagine, irmãos, Natan ter de voltar ao palácio e dizer: rei, não foi Deus que falou, foi a minha voz. Irmão, quando Deus fala, ele garante. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? A primeira voz é a voz do homem. Eu disse que tem 3 vozes que nós podemos ouvir. A primeira voz é a voz do homem. Irmãos, eu me lembro ainda de outra palavra que choca o meu coração. Está várias palavras na Bíblia. Agora, a outra palavra que choca o meu coração está em 1 Reis, capítulo 13. Todo o capítulo 13, não leia por favor, mas leia em casa. No capítulo 13 diz a Bíblia de 2 Reis que havia um rei que havia naquele momento queimado incenso sobre o altar. O nome daquele rei era Jeroboão. E diz a Bíblia que um homem de Deus foi até Jeroboão, que estava queimando no altar, e chega aquele homem de Deus: altar, altar, assim diz o Senhor, deste altar será queimado um dos filhos ou descendentes de Davi, e vai queimar osso sobre esse altar. E como sinal que Deus está falando, se fenderá o altar. E o altar se fendeu. Aí o rei disse assim: pega. Quando disse assim, pega, diz a Bíblia que a mão do homem ficou murcha e paralisada. Aí o rei diz: ó homem de Deus, ore por mim para que a minha mão seja restituída. O homem de Deus orou e a mão daquele moço foi restituída. E diz a Bíblia que o rei disse: vem para minha casa, come comigo, eu te darei, te recompensarei com o que tu queres. Aí ele disse: vive o Senhor, que não entrarei na tua casa, não comerei pão neste lugar, nem beberei água, porque o Senhor me falou: não coma, não beba, e do caminho que vieste, não volte pelo mesmo, volte por outro caminho. Aquele homem de Deus, que não dá o nome dele, era um homem de Deus, mas diz a Bíblia que havia ali 2 filhos de profeta velhos. E os 2 filhos do profeta velho foi ao profeta velho e disse: meu pai, o senhor não sabe o que aconteceu hoje no sacrifício. O que foi, meu filho? Chegou um homem de Deus, e aí ele conta a história que aconteceu, e o homem é de Deus mesmo, porque o que falou aconteceu. Aí o velho profeta disse: aonde é que ele foi? Ele foi para o caminho tal, albarda, ou coloca sela ou um jumento, que eu vou atrás dele. E foi atrás dele. O homem de Deus estava sentado, descansando. E aí o profeta velho disse assim: vem comigo, come na minha casa, bebe comigo, porque eu te darei comida e pão. Aí ele diz: assim diz o Senhor para mim, não comer pão, não beber. E repetiu a mesma palavra. Aí o profeta velho diz assim: mas nesta noite o anjo de Deus me apareceu dizendo: leva ele na tua casa para ele comer e beber contigo. E o profeta, o homem de Deus, creu na voz do profeta velho e foi para sua casa. E diz o texto do capítulo 13 de 1 Reis, que quando ele parte o pão e leva para sua boca, Deus toma o profeta velho e diz: assim diz o Senhor, morrerás, porque desobedeceste a minha voz, quando eu te disse: não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. Existe a voz do homem. Irmão, quantas vozes humanas estavam falando aos nossos ouvidos, e nós estamos pensando que é Deus que está falando, e às vezes nós estamos nos enganando. Neemias, ele em primeiro lugar, qual foi a primeira carta de Neemias? Ele soube discernir a voz de Deus. Irmão, é no momento das tribulações, é no momento da tempestade, quando a circunstância bate sobre nós, que há várias vozes que vêm aos nossos ouvidos. E o sucesso seu e meu é entender a voz do Deus que fala com você, e entender a voz do homem. E a outra terceira voz é a voz do diabo. Mas daqui a pouco eu falo um pouco sobre a voz do diabo. Eu estou falando da voz do homem, e a voz do homem nos engana, nos ilude. Mas Deus está dizendo hoje aqui para você: aguce os ouvidos para só ouvir a voz de Deus na sua vida. Diga glória a Deus no nome do Senhor Jesus. Essas pessoas
pessoas, este profeta morreu porque não discerniu a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria e não cumpriria, diria e não faria. Deus não é homem para dizer uma coisa hoje e dizer outra amanhã. O que Deus disse ontem, Ele repete hoje e Ele reafirma amanhã. Deus não tem sombra de variação, nem de dúvida, porque Ele é imutável. Se Ele falou, está falado. Se Ele prometeu, está prometido. E vai acontecer, porque Ele é o Senhor de toda a glória. Qual é a voz que você está ouvindo? Irmãos, Neemias não deu ouvido à voz estranha. A segunda voz é a voz do diabo. E é bom lembrar que a voz do diabo parece, no momento que fala, bonito e até mansa. O diabo vem com a voz tão mansa e bonita para enganar, mas a sua voz é destruidora. O diabo vem, irmãos, para enganar em várias situações e contextos na Bíblia. O diabo se apresenta com a sua voz mansinha, suave, mas destruidora. Mas escute, irmãos, para ser rápido, para não falar só sobre a voz do diabo. Você lembra quando Jesus estava no capítulo 3, ou melhor dizendo, capítulo 4 de Mateus? Ele foi ao deserto para jejuar 40 dias e 40 noites. E depois dos 40 dias e 40 noites, quem apareceu para Jesus? Ele veio com a voz mansa e ele disse assim: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Aí o Senhor diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Diga amém por isso. Amém. O diabo deu meia volta, mais uma vez a voz é mansa. Olha, mas está escrito na palavra. Ele usa até a palavra para nos iludir e enganar, que aos teus anjos darão ordem a teu respeito. Pula aqui, porque Ele vai te guardar. Aí o mesmo Senhor que entende a voz verdadeira do seu Senhor, sabe o que acontece, irmão? A Bíblia diz que Ele diz assim: Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, em terceiro lugar, o diabo apresenta o império do mundo e da terra. E diz a Bíblia, irmãos, que o Senhor ainda repreendeu e não deu ouvido. Às vezes a voz de Satanás é mansa, bonita, mas o fim é destruição. Qual é a voz que você está ouvindo? Neemias, ele não deu ouvido à voz estranha. Neemias não ouviu Sambalate, não ouviu Tobias, nem Gesem. A pressão foi grande para ele não construir um muro. E é bom lembrar, irmão, que não havia esperança. Parecia que não ia ter mais jeito, mas ele confiou no Senhor. Ele ouviu a voz de Deus. E quando ele queria esmorecer, quando ele queria parar, certamente a voz de Deus vinha para os seus ouvidos e: Neemias, eu estou contigo, Neemias. Vai nesta força, Neemias, tu prosperarás no nome do Senhor. Glória a Deus. A terceira voz, irmãos, indubitavelmente é a voz de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse, eu não estou lembrando da voz de Satanás para Adão e Eva, que foi a voz do diabo destruidor. Eu não vou dar mais esse exemplo aqui. Você lembra o que aconteceu com Adão e com Eva e o pecado? Ele usou a serpente para enganar e destruir as suas vidas. Mas existem as três. A terceira voz é a voz de Deus. Irmão, nós precisamos aprender, ouvir, entender, compreender, guardar a voz de Deus no nosso coração. E me permita dizer para você, no nome do Senhor Jesus, nós precisamos voltar como fez Samuel na sua infância. Está lá em 1 Samuel 3 e 4. Diz assim que foi o velho sacerdote que disse a Samuel: quando tu ouvir a voz de novo, meu filho, diz assim: fala, Deus, o teu servo ouve. Aleluia. Às vezes nós temos alguns anos de crente na igreja, mas não ouvimos ainda, nem entendemos a voz de Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse 2 e 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmão, quantas vozes estão sussurrando nos nossos ouvidos para nos desanimar, para nos desistir, para nos afastar de Deus, para nos deixar lá embaixo. Mas hoje Deus está dizendo para você: use o exemplo de Neemias e não dê ouvido à voz estranha, mas ouça a voz de Deus. Diga amém, em nome do Senhor Jesus. Irmão, nós precisamos ser sinceros.
Quem não quer ouvir a voz de Deus aqui? Aliás, Deus está falando na sua palavra. Nós estamos aqui hoje porque queremos ouvir a voz de Deus. E Deus fala. Deus fala de várias maneiras e por vários meios. Mas Ele fala àqueles que ouvem a sua voz. Mas nós precisamos ser sinceros. Senhor, me ajuda a ouvir a tua voz, entender a tua voz, decidir quando é a tua voz. Não me deixe enganado. E Deus vai falar com você no nome do Senhor Jesus. Sabe por que muitas pessoas não vencem a batalha? Sabe por que muitas pessoas desistiram da caminhada cristã? Sabe por que muitas pessoas não receberam a sua vitória completa? Porque no curso da sua caminhada há algumas vozes que não foram a voz de Deus. Pode ser a voz do homem e a voz do diabo veio nos seus ouvidos e bradou nos seus ouvidos. Irmãos, é interessante. Quando eu escuto uma palavra, essa palavra pode me animar, como pode me desanimar. A palavra tem tanto poder que ela constrói o meu ânimo ou destrói o meu ânimo. Uma palavra falada, ela pode acabar totalmente com o meu ânimo, com o meu senso de humor. Eu posso ficar triste ou alegre. Portanto, meu filho, ouça a voz de Deus, porque o que Ele falar vai cumprir no nome do Senhor Jesus. Neemias não deu ouvido a vozes estranhas. Irmão, quantas pessoas estão dando ouvido a vozes que não é de Deus? E hoje tantas pessoas estão se denominando que é Deus que está falando, quando Deus não está falando, quando Deus não está falando. E nós precisamos ter muito cuidado, mas que nesta noite você entenda o que Deus está falando com você e faça um propósito com Deus. Deus, me ajuda a entender, ouvir, guardar e praticar a tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz. Você entendeu aqui o que Neemias passou, irmão? Se você ler esse texto de novo aqui comigo, você vai ver as oposições a Neemias. Todo o exército quiseram até enganar ele. Quiseram até dizer assim: olha, eu estou sabendo aí, isso aí chama-se calúnia. Eu estou sabendo, Neemias, que tu quer ficar rei. Sabe por que ele está dizendo isso aí? Porque ele estava servindo ao rei. Se o rei soubesse disso, ia mandar um exército para matar Neemias. Ah, você quer constituir rei em Judá? Aí Neemias nem sequer, se fosse nós, ah meu Deus, começava a tremer, meu Deus, e às vezes ele quer justificar e quer se defender. Ele diz: eu não sei o que vocês estão falando, vocês estão inventando isso aí, eu não quero ser rei coisa nenhuma, eu não tenho pretensão nenhuma, a minha pretensão é fazer a obra de Deus, a minha pretensão é erguer esse muro e restaurar Jerusalém. Foi para isso que Deus me trouxe para cá. Você quer aprender com Neemias? Quer vencer a batalha? Pergunta ao seu irmão aí: você quer vencer as batalhas da vida? Quer vencer as batalhas que você passa todos os dias? Não dê ouvido à voz estranha. Segundo lugar, segundo característica de Neemias, sabe qual é? Anote, por favor. Neemias confiou em Deus. Amém. Irmão, a Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor. Irmão, Neemias, ele não confiou na sua força, no exército, porque ele não tinha, na prata nem no ouro. Ele colocou a sua confiança no Senhor. E confiar, irmãos, implica depositar toda a nossa esperança nas mãos de alguém. Confiar implica dizer: está aqui, Senhor, cuida disso por mim, e eu espero em ti a solução do problema. Irmão, Neemias confiou no Senhor. E não é fácil confiar em Deus e depositar a nossa confiança no Senhor nos momentos mais críticos da nossa vida. E quando Neemias confiou em Deus, ele confiou nos momentos, irmãos, da sua mala, no momento mais difícil da sua vida. É bom lembrar você que Neemias arriscou a sua própria vida, porque ele confiava no Senhor. Ele saiu da zona de conforto dele e ele confiou no Senhor. Irmãos, a Bíblia diz no capítulo 9, aliás, capítulo 6, versículo 9, parte B, do texto que nós lemos, que Neemias, no momento que estava mais complicado, ele orou, e diz a Bíblia: ó Deus, fortalece as minhas mãos. E Deus fortaleceu a mão dele. Confia no Senhor, irmão. A solução vai chegar. Deus vai mudar a história. Deus vai mudar tudo e todas as coisas, porque Deus está acima de todas as coisas. Ele é o Senhor. Confia no Senhor. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas o salmista diz:
mas eu farei menção do nome do Senhor. Enquanto alguém está confiando na força humana, confiando nos seus próprios intelectos, o salmo diz assim: eu confio no Deus que tem todo o poder. É isso que ele queria dizer, nos céus e na terra. Todos os senhores sabem, e espero que ninguém tenha passado a tentação de ouvir o que eu ouvi essa semana, que a América premiou o maior prêmio do mundo da loteria. Passou no jornal até brasileiro, pelo menos no jornal brasileiro passou o número de 720 milhões de dólares. Ah, irmão, nessa hora, quem não confia em Deus diz: vou fazer uma fezinha, vou colocar um dolinha lá, quem sabe que eu não vou ser milionário. Irmão, a Bíblia diz que a prata e o ouro é do Senhor. Se Ele não quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele quiser abrir porta, Ele vai abrir a porta. Confia no Senhor, aleluia. Neemias, no momento mais crítico, ele não confiou no rei, ele não confiou no exército, ele confiou em Deus. E Deus foi com Neemias, ele ergueu o muro e ele restaurou Jerusalém. Deus vai te dar a vitória. Confia no Senhor. Essa é a segunda característica. Não é fácil confiar em Deus. Confiar em Deus quando as coisas estão bem, irmãos, é maravilhoso, maravilhoso. Confiar que Deus vai fazer milagre quando a igreja está cheia, está todo mundo dando glória e pulando, é fácil. Mas confiar em Deus, quando a gente ouve a notícia que alguns membros da igreja querem voltar para o Brasil, outro quer mudar de igreja, e a gente diz: meu Deus, e os bancos continuam vazios. Mas a Bíblia diz: confia no Senhor. É Ele que é a nossa força, é Ele que é a nossa fortaleza, é Ele que é o nosso refúgio, é Ele que é a nossa esperança, é Ele que é a nossa provisão, é Ele que faz os milagres acontecer. Confia no Senhor. Neemias confia no Senhor. Irmão, a nossa confiança deve estar no Senhor, porque todas as demais confianças em alguém, ela torna em desesperança e frustração. Mas que Deus te ajude. Eu estou falando em tese nesta mensagem por causa das horas. Primeiro, Neemias não deu ouvido. Segundo, Neemias fez o quê? Confiou no Senhor. Aleluia. Temos vários exemplos na Bíblia sobre confiança no Senhor, mas eu não vou falar. Eu quero que você tenha fé em Deus, irmão, porque a Bíblia diz que o justo, ele vive por fé. E diz Deus: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmão, justo não vive pelo que está vendo, porque o que ele está vendo é momentâneo. Tem gente que vive de acordo com as circunstâncias. Se a circunstância está boa, ele está alegre dando glória a Deus. Se está ruim, ele está blasfemando e murmurando de Deus. Irmão, o crente, ele vive na fé daquele que nos salvou, que nos chamou e que levará para uma grande proeza. Confia no Senhor. Você pode olhar para o Senhor e dizer assim: confia no Senhor, pegue fé a Ele. Deus vai mudar o quadro quando você aprender a confiar no Senhor. Amém, meus amados? Terceira e última característica de Neemias. Vamos terminar o texto. É simples, Deus está falando com você ou não? Deus já falou comigo hoje e falou comigo outros dias através desse texto. Escutem-me, por favor. A terceira característica de Neemias, irmãos, sabe qual foi? Isso é lindo, porque ele não deu ouvido à voz estranha. Eu acho que isso é uma consequência. Ele não deu ouvido à voz estranha, ele confiou no Senhor. Sabe qual foi a terceira característica dele? Neemias não fugiu da batalha. Neemias não marchou guarda. Daqui é como diz no Brasil, não está no texto: daqui não saio, daqui ninguém me tira, só Jeová. Neemias, irmãos, ele não fugiu da batalha. Há lugar até profeta, pagaram o profeta para profetizar para o camarada, irmão. A fala: não, Deus está falando com você. E teve um profeta aqui que era Semaías. Neemias, vem cá, Neemias, esconda aqui dentro do templo para poupar a tua vida. Dorme hoje à noite aqui. Já a estratégia de Satanás, dos inimigos dele. Neemias disse: eu sou homem para fugir, eu sou homem para... Eu acho que ele era nordestino. Eu sou homem para me esconder, meu amigo. Eu vou para a batalha. Se morrer, morri. Eu estou lá. Deus confiou esta batalha e eu não saio. Aleluia. Irmão, é fácil fugir, não é não? E nós somos expert e somos às vezes doutorados em fugir, porque qualquer problema que a gente faz é fugir, quer sair
Porque nós procuramos soluções fáceis e ninguém quer resolver, ninguém quer enfrentar problema. Ou você gosta de enfrentar problema? Neemias não fugiu da batalha. Olha no olho do teu irmão e diz assim: não fuja da batalha, porque quem foge da batalha é covarde. Quem é covarde, Deus não usa. Deus só usa corajoso. Você está sem força, mas tenha coragem. Não fuja da batalha. Deus vai te honrar. Amém. Os homens e mulheres de Deus que foram honrados na terra, irmãos, foram homens e mulheres que não fugiram da batalha e venceram. Amém, meus amados? Se você pegar o texto, e eu vou me portar para o texto de Daniel, falando vou dar os nomes deles babilônicos, porque tem os nomes hebreus dele, mas é mais conhecido os babilônicos: Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe quem que eu estou falando? Dos 3 homens que não se curvaram diante da estátua de Baal. Ah, se fosse nos dias de hoje. Tem nada não, Deus, é só um joelho e eu estou te adorando, Jeová. Isso são covardes que foram da batalha. Os 3 moços ficaram em pé e disseram: não vamos nos curvar, porque eu só me curvo diante do Deus que fez os céus e a terra. A ele sim eu presto culto, e não tem rei, e não tem autoridade que me impeça de deixar de adorar o meu Deus. São poucas pessoas que fazem isso, irmão, porque nós às vezes somos muito vulneráveis, não temos um caráter firme muitas vezes, nós vamos de acordo com as circunstâncias. Sadraque, Mesaque não, nem Abednego não se curvaram. Aí os fuxiqueiros, olha essa palavra que mais eu falei, que é fofoqueiro, mexerequeiro, chega no ouvido do rei: ó rei, vive o Senhor para sempre. Até elogia o rei, né? É verdade que tu deste um decreto, rei, que o homem ou a mulher não se curvar dessa estátua, tu vai colocar na fornalha de fogo ardente. O rei disse: é verdade. Pois é, tem 3 homens aí hebreus que tu confiasse o governo de algumas províncias, eles ousam de desafiar-te, ó rei. Não se curvaram diante de ti. Quem são eles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Manda chamar. Chegam os 3 moços. Aí isso é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tu ousa a desafiar-me, aí não se curvar da estátua que eu fiz? E qual é o Deus que vai fazer você escapar das minhas mãos? Sabe o que Sadraque e Mesaque diz assim: ó rei, eu quero dizer que nós não adoramos outros deuses, somente é o Deus único e verdadeiro. E o nosso Deus pode nos livrar da fornalha de fogo ardente se Ele quiser. Se não, ainda assim, não nos curvaremos dentro da estátua. Você entendeu isso aqui? Ele não está dizendo: Deus, eles não foram com a perspectiva ou com a intenção de nos livrar, não. Eles disseram o seguinte: se Deus me livrar, amém. Se não, Ele continua Deus e eu não vou me curvar. Ponto final. Aleluia. Porque às vezes a gente quer dar condição para Deus. Olha, Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Eles não leem o texto depois com calma, você vai ver. Esse, o nosso Deus pode, se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele continua Deus e eu vou continuar servindo. Vou morrer, mas eu vou para o céu. Eu não vou me curvar dentro dele. Você entendeu isso aqui ou não? Aí o rei ficou em fúria. Aquece mais a fornalha 7 vezes mais. Aqueceram e pegaram e botou: amarra esses moços aí, rebeldes. E diz o texto que os homens que levaram esses moços para a fornalha morreram no calor da fornalha. Mesaque, Sadraque e Abednego estava sem agora a atadura, ele está amarrado e andando na fornalha, porque Deus enviou o seu filho, o quarto homem na fornalha. Deus faz milagre. Não fuja da batalha. Deus não quer que nós fujamos, irmão. Deus quer que nós enfrentemos. Neemias não fugiu. Ele não foi outro para fugir. Que Deus te abençoe nesta noite no nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo fale com você, irmãos, de uma forma poderosa e maravilhosa. Não pare de fazer a obra de Deus. Eu quero dar uma palavra para você. Como Jesus disse, ó pequeno rebanho, não pare, vamos evangelizar. Nós podemos encher esta igreja, nós podemos fazer milagres orando a Deus através da nossa nação. Deus pode visitar a Europa, pode fazer coisas grandes. Deus é Deus. Não fuja da batalha. A aparência engana, mas o nosso Deus está acima da aparência. Não fuja, Deus é fiel, no nome do Senhor Jesus. Agora eu termino esta palavra, porque nós estamos orando, já fazem 2 semanas, é isso? 2 ou 3? Nós completamos há 3 semanas
de jejum e oração. Os irmãos sabem que nós estamos orando pelo milagre no nosso meio, não é isso? Para que Deus nos dê condição e estratégia para implantar o grupo familiar cristão nas casas, pela integração e o discipulado novo convertido, para ficarem firmes na casa de Deus, porque vem e não permanece. E em quarto lugar, por salvação de almas. Eu pergunto a você de coração, irmãos, olha para mim, quem aqui precisa de um milagre? Seja sincero, quem precisa de um milagre sobrenatural de Deus? Deus quer fazer um milagre na sua vida. Mandaria se ela pode cantar esse hino de novo que a senhora cantou aqui. Eu queria que você meditasse e eu vou orar por você. Deus é o Deus que faz milagre. Irmão, Deus faz milagre nas coisas que a gente não espera, nem imagina. Deus é o Deus que faz milagre. E Deus é Deus de milagre. E Ele vai fazer um milagre na nossa vida. Por que Deus vai fazer um milagre? Porque Ele faz milagre. Porque nós confiamos nele. E nós estamos buscando a Ele. Deus vai fazer. Amém, irmãos? Quem pode dar glória a Deus por isso? Guarda esta palavra. Neemias não deu ouvido à voz estranha. Neemias confiou em Deus. Neemias, dê comigo, não fugiu da batalha. Não fugiu. Pode cantar. Eu queria que você ouvisse assim. Se você souber cantar, você canta. Faz deste hino uma oração a Deus. Deus tem um milagre para mim e para você. O milagre de Deus é o sobrenatural. É aquilo que eu não posso fazer. É aquilo que eu não alcanço fazer. Mas Deus tem poder e alcança fazer no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Faz tempo que eu
é o nosso sonho, Jesus. Continue com os seus olhos fechados. O Senhor faz milagre. Eu creio no Deus que faz milagre. Deus está removendo as pedras, está renovando os teus sonhos. Renova, Deus, as promessas, os sonhos, ressuscita o teu povo. Nós precisamos de um milagre, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Opera um milagre em cada vida. Ore com alguém que está do seu lado, diga: Deus, faz um milagre em nós, na minha família, nesta igreja. Nós precisamos de um milagre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Atos, o Alex aqui, por favor, vamos orar. Eu quero que você ore comigo, não estamos terminando. Deus está dizendo que vai fazer um milagre. Deus vai ressuscitar os nossos sonhos. Aquilo que parece que não tinha mais jeito, Deus está tirando a pedra. Receba hoje o renovo de Deus. Não dê ouvido a voz estranha. Confia no Senhor. Não fuja da batalha. Receba o renovo de Deus, alegria de Deus. Deus faz um milagre em nome de Jesus. Clame, 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 porque o Senhor está ouvindo o teu oração. Deus está ouvindo o teu Receba em nome de Jesus. Receba o milagre, o renovo, uma restauração no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, que maravilha. Pode sentar no nome do Senhor Jesus. Deus faz milagre. O irmão Eduardo estará dando os avisos. E em seguida nós estaremos terminando para o jantar missionário no nome do Senhor Jesus.